Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis. E mais um quadro aqui com essas mulheres maravilhosas do quadro Mulheres em Pauta. A pauta hoje vai ser uma pauta muito importante, uma pauta totalmente social. Nós vamos falar sobre as cotas raciais. Então, você, telespectador, telespectadora, está mais do que bem-vinda a participar desse bate-papo aqui na nossa sala de estar, tá bom? Ao meu lado aqui, doutora Ednamar Leles, advogada. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Blenda. Prazer novamente estarmos aqui reunidas e vamos falar sobre essa cota racial. Não é? Vamos lá. Um assunto polêmico, importante. Vamos aí nos posicionar. Isso mesmo. Tânia Silva, nossa economista aqui da cidade de Anápolis. Tânia, seja bem-vinda. Oi, Blenda. Oi, meninas. Oi, pessoal. Que bom estar aqui novamente com vocês. E agora discutindo um assunto realmente social e polêmico, né? Exatamente. Paula Castro, empresária aqui da cidade também de Anápolis. Seja bem-vinda, Paula. Mais uma edição nossa aqui. Olá meninas. Tudo bem, Blenda? Olá, telespectadores. Mais uma vez aqui com vocês, é um prazer. Falar ainda mais um assunto desse, né? Bem delicado, polêmico, né? Delicado, né? Até a maneira da gente expressar tem que ter cautela. Exatamente. Edna Mendes, gestora pública aqui também de Anápolis. Seja bem-vinda, Edinha. Obrigada, Blendinha. Meninas, tudo bem, né? É tão bom estar com vocês. Reencontrar, né? Reencontrar é muito bom. É um prazer estar com vocês, nossos telespectadores, as pessoas que estão sempre com a gente aqui nos acompanhando, e falar de um assunto que a gente, às vezes, foge muito dele, né? Mas que se faz necessário, até para que a gente se aprofunde mais, né? E tome uma decisão, porque é muito difícil, né? Até ter posição em relação a esse assunto tão forte. Olha, queira fazer sugestões de pauta aqui do nosso programa, fica à vontade, tá bom? No 99904-9740, é o WhatsApp aqui da nossa produção, 99904-9740. Nossos agradecimentos ao Mega do Balão, que o que era bom está de volta aqui na cidade de Anápolis, Rua Barão do Rio Branco, número 978, bem no centro da cidade. O endereço certo para você presentear o seu amado, a sua amada, ou a você mesmo, né? Por que não, né? Joias, óculos solares, armações, canetas executivas, olha, uma infinidade de presentes ao Mega do Balão, tá bom? BM Comunicação Integrada, uma agência de comunicação que produz aqui o nosso programa, assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, marketing digital. WhatsApp é o 991057392. Clínica de Estética e Beleza Paula Castro. Quer ficar bonito, bonita? Vai lá na Clínica de Estética e Beleza Paula Castro. O interessante é que lá é aberto, diariamente, inclusive aos domingos e feriados, tá? Atende a família toda. 3943-4545. 3943-4545. Um beijo para minha turma lá da Royal Boutique, que fica ali na Avenida Brasil, no bairro de Lourdes. Obrigada, Edvan, por mais uma vez nos vestir aqui para apresentar o programa. Hoje eu estou aqui com esse conjunto rosa que estou amando, esse corte totalmente a laser, realmente super confortável. Já dá para você sair, como a gente está aqui numa instância de trabalho, e depois a gente poder ir para um happy hour, enfim, onde você está pronta para qualquer ocasião, tá bom? Looks femininos e masculinos é na Royal Boutique. E um beijo especial para balas de coco. Dona Neuza, as balas de coco derretem na boca, tá bom? Encomendas no 99674-9282. Bom, nossa pauta hoje é sobre cotas raciais, e antes da gente começar esse bate-papo, quero trazer alguns dados com relação às cotas raciais. O que são cotas raciais? São ações afirmativas aplicadas em alguns países, como aqui no caso no nosso país, para diminuir, o objetivo, segundo informações aqui, é diminuir as disparidades econômicas, sociais e até educacionais entre as pessoas de diferentes etnias, raças. Essas ações afirmativas podem existir em diversos meios, na sua obrigatoriedade no setor público ou no ingresso das universidades, concursos públicos ou até em bancos. As cotas são uma medida de uma ação contra a desigualdade num sistema que privilegia um grupo racial em detrimento de outros. Por exemplo, existem cotas para indígenas e seus descendentes, existem cotas também para negros, também com essa possibilidade de evitar a desigualdade social. A gente trazendo nessa pauta aqui com relação a dados, olha, depois de mais de 15 anos, desde 15 anos, né, depois das primeiras existências das ações com relação
as cotas no ensino superior, o percentual de negros e pardos que concluíram a graduação, o ensino superior, cresceu 2,2%. No ano de 2000, para 9,3% já em 2017. Apesar desse crescimento, os negros ainda não alcançaram o índice dos brancos diplomados. Entre a população branca, a proporção atual é de 22% de graduados, o que representa pouco mais do que o dobro dos brancos diplomados no ano de 2000, quando o índice era de 9,3%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, famoso IBGE. O Censo do Ensino Superior, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, também evidencia que o aumento no número de matrículas de estudantes negros em cursos de graduação. Em 2011, o total de 8 milhões de matrículas, 11% foram feitos para alunos negros ou pardos. Em 2016, o ano do último censo, o percentual de negros matriculados subiu para 30%, em função das questões das cotas. Ainda nessa questão de ensino superior, cursos de graduações que têm mais estudantes cotistas. Olha, letras, comunicação social, direito, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, administração e farmácia. Bom, tendo todos esses dados, agora a gente pode bater um papo aqui sobre essas questões, né? A gente ainda vive, para a gente debater as cotas, numa sociedade preconceituosa, numa sociedade racista, meninas? Com certeza, na minha opinião, sim. A nossa sociedade, por mais que o pessoal fala que já evoluiu bastante, ainda continua racista. Em relação à questão negra, né? Começa pelos próprios negros o racismo. Essa é a minha opinião. Infelizmente, há um grande preconceito. Há quem é a favor, há quem é contra. Eu já adiantando, eu sou contra a cota. Porque quiseram fazer uma inclusão, mas na verdade é uma exclusão em forma de inclusão. Você já sofreu muitos preconceitos? Muitos. A gente estava conversando isso antes de a gente entrar no ar. Muitos preconceitos. Porque, assim, infelizmente, no nosso país, o Brasil, é difícil você definir quem é negro e quem não é. Porque aqui há uma miscigenação. Então, assim, o meu sangue é o quê? É negro? É branco? Né? Tem essa miscigenação. Aí existe uma banca avaliadora que vai avaliar se você entra ou não na cota. Aí você entra pela cota, por causa da cor. A minha cor é meio chamuscadinha, né? Então eu vou entrar pela cor. Ok, entrei, beleza. E aí, eu vou estar de igualdade com meus outros colegas na universidade? Vou sofrer preconceito lá dentro? Porque, ela só está aqui na universidade, conquistou essa cadeira. Por quê? Porque entrou pela cota, porque senão ela não teria entrado. Então, assim, eu já sofri isso e sofro diariamente, infelizmente. Olha, é um assunto tão complexo, porque é o seguinte, nós estávamos discutindo anterior, inclusive, ao programa, sobre ser a favor ou contra. No país no qual nós vivemos, que nós não conseguimos fazer sequer uma mobilização com respeito ao próximo, nós não temos como, não é questão de ser a favor ou contra. Nossa sociedade, nosso país, nossos gestores estão preparados para dar acesso à educação, se for no caso da educação, dar acesso à educação para a classe minoritária? Não tem, os dados estão aí, isso é prova. Eu fui para a universidade aos 40 anos de idade e é incrível. Nossa sala tinha 39 alunos, um negro. E isso, escola pública, tá. Na minha sala era 2, eu e uma colega. Pois é. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que no Brasil, discutir se é a favor ou contra, ela é muito complexa. É uma questão muito mais profunda. Eu, com o perfil de gestora, acredito que enquanto nós não conseguirmos dar ensino fundamental de qualidade, creche de qualidade, não tem como nós dizermos que somos contra ou a favor. Nós temos uma sociedade segregada, isso é fato, e nós mesmos, quando nem nos percebemos, a gente está sendo racista. E não é racista só com a cor, é com a questão social. Porque quando você diz, chegou lá pela cota, a questão da intelectualidade não está sendo discutida quando se fala em cota. Realmente. Nós estamos falando em cor de pele, nós estamos falando em classe social. Porque a intelectualidade, ela pode ser discutida. Pessoa, nós temos um exemplo no Brasil, Joaquim Barbosa. Ele, filho de lavadeira, conquistou.
Tá, mas isso é sem um... cota, né? É, sem cota. Ele é em milhões, gente. Então, o Brasil não está preparado para não viver sem as cotas. Infelizmente, eu acredito que não. Essa é a realidade. Gente, mas me fala o que a cor da pele interfere na intelectualidade da pessoa, ou na inteligência, ou na personalidade, ou no caráter? A cor da pele? Lá no início da alfabetização. Lá na falta da escola, lá no princípio. Lá na lavadeira, que é a negra. Lá na cozinheira, que é a negra. Lá no braçal, que é o negro. Mas temos vários brancos também. Cozinheira, lavadeira, passadeira. Minoria. A maioria ainda é da esse raça ponto negra. eu tenho que concordar com você, Edna. A questão começa lá, a educação de base. Né? O que acontece? Por que veio essa cota? Para dar uma sensação de saciedade para aqueles ativistas... Equilibrar a desigualdade social. Os ativistas negros que lutaram tanto para conquistar o seu espaço no mercado. Por quê? Na verdade, somos menos favorecidos. Eu me incluo. Somos menos favorecidos pela cor, pela condição econômica, pela condição social que vivemos. Somos menos favorecidos. Então, E por ser mulher ainda é pior. Pior ainda. A política fez o quê? Então vamos resolver esse problema. Vamos dar cotas. Resolver o problema, isso, né? Vamos dizer, vamos falar para eles que eles agora vão ter um percentual para eles serem incluídos na sociedade. País do arranjamento. Isso é rótulo, né? Não? Mas país do infelizmente... Então, é o que eu estou te dizendo. É uma exclusão caracterizada de inclusão. E interfere sim na intelectualidade. Por quê? Eu vou dizer de mim, experiência própria. Eu não tive tempo para ficar estudando horas e horas, frequentar melhores colégios. Por quê? Por causa das condições financeiras. Sou menos capaz do que outros? Não. Porém, existem pessoas, eu tenho que admitir que existem pessoas mais preparadas intelectualmente, porque dedicaram horas a estudos, a conhecimento. Então, o preconceito que você sofre dentro de sala de aula e pela sociedade é aí. Gente, mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, aquele tempo que você estava trabalhando e tendo que conciliar estudo e trabalho, aquele branco que teve muito tempo e estudou em escolas boas, além de estar estudando, estava usando droga, estava bebendo. Não, isso aí para mim já entra num parâmetro que eu não concordo, não sou a favor. Por isso que eu me posiciono. Ninguém é mais ou menos pela cor da pele. Isso. Por isso que eu me posiciono, sou contra a questão de cotas, não porque eu sou contra a luta dos ativistas que lutaram tanto para chegar, muito pelo contrário, abraça a causa também. O porém é que nós temos que lutar para uma sociedade igualitária. Que a cota ainda é uma forma de provocar mais o racismo ainda. Sim, exatamente. Isso, da política o preconceito aumenta mais o preconceito. Eu discuto ainda mais profundamente, doutora Edilam. Eu discuto da seguinte forma. Nós viemos, na nossa cultura, no Brasil especificamente, nós fomos colonizados por um grupo de brancos. Mas nossa força e todo o trabalho feito do Brasil veio da África. Vieram dos negros. E quando disseram a eles que eles eram livres, soltaram eles como bichos, sem ter onde morar, o que comer, não os ajudaram. Lá aconteceu, lá começou o problema, a lei da cota de hoje. Foi ali naquele momento, porque jogaram eles. E aí o que aconteceu? Foram livres e não sabiam pra onde ir, Eles tinham a liberdade de quê? Qual é a liberdade? Então, eles não foram beneficiados com a política de educação, eles não receberam de Então, nós continuamos nesse país, doutora? Infelizmente, não é a cota que vai resolver mas peraí, o problema. O racismo não é só no Brasil. Doutora, boa pergunta. Infelizmente, a cota não resolve. Tem que abolir. Só causa mais discriminação. E o que teria para a gente poder trabalhar o antirracismo? Teria que mexer em toda a estrutura política e econômica do país. E é uma coisa muito difícil. Acabei de dizer para você. Porque nós sabemos então vamos falar de um país de primeiro mundo? Vamos falar dos Estados Unidos? Por que nos Estados Unidos tem um Brooklyn? Um bairro de negros. E um bairro de brancos. Entendeu? Gente, pelo amor de Deus, Paula, infelizmente sempre vai existir essa divisão. Isso, mas não isso vai ter rótulo. solução.
Isso é Não vai ter. rótulo. Isso é uma questão paliativa. Eu ouvi um comentário há poucos dias. Eu não me Onde entra lembro. um negro, um foi branco não entra um negro? Foi nas redes Misericórdia. sociais. Nas Não redes pode sociais. ser Eu não me assim. lembro Existe. página ou o Não que pode foi. ser assim. Eu ouvi um comentário assim. Como que ele é francês se ele é negro? Uai? Uai? Tem Como? isso agora? Então nós não temos, o mundo não está preparado. Eu vou num detalhe assim, eu não quero entrar nessa Infelizmente, nós polêmica. retornamos na questão de cultura E educação. Educação, que é a base de tudo, né? que é a base Princípio, de tudo. Não tem como a gente educação. fugir disso. Não, tem educação. como. Você chega com a menininha lá, ai, que negrinha mais bonitinha. Isso é um absurdo. Isso é um horror. Então não adianta a gente discutir cota sem discutir esse país que está ainda lá, difícil. está arcaico. Ele é arcaico, e aí quando você chegar agora em outubro e for votar, lembra da cota, lembra da falta de vaga nas escolas, lembra da mulher que tem que abrir mão de um Não, emprego. o brasileiro que é não muito tem quem esquecido. fica. Não, o Pois brasileiro é muito esquecido. Não esqueça da greve dos Vamos fazer funcionários. Brasileiro, nós, que brasileiros, eu penso? somos muito sem vergonha. Nós esquecemos muito rápido das coisas, é verdade. Olha, São 4 anos, basta 4 anos. Basta pra você nem lembrar em quem você votou no ano não, anterior. exatamente. Há 4 anos atrás. Ai, para prefeito, não me lembro. Ah, para governo, não me lembro. Uai, você já esqueceu, então, tudo que os políticos estão fazendo? Vocês sabem que o santinho da próxima eleição municipal para Anápolis vai ser o prédio novo da Câmara, né? Fiquem à Aquilo é uma vontade. vergonha. Então é isso que eu estou dizendo. Gente, Se o voltando à parlamento questão não da cuida cota. de uma questão de edificação, não cuida da educação e a gente vai discutir uma cota se é a favor ou contra, é muito difícil. Nosso país não está preparado e, infelizmente, tem que dar oportunidade. Mesmo não estando preparada, a minha opinião, tem que realmente pensar, porque tem os prós e tem os contras. Exatamente. Tá? Pelo seguinte, por quê? Porque acredito eu o seguinte, a mesma forma que eu posso estudar para eu passar numa prova, o negro também pode estudar para passar numa prova. Tudo bem que às vezes ele não tem condições financeiras para poder estudar no melhor colégio, né? fazer um cursinho, alguma coisa assim. Mas eu também fiz minha faculdade, mas eu não fiz cursinho, eu também estudei em colégio público e consegui fazer minha faculdade. Então eu penso que o esforço, por isso que tem que ver os prós e os contras. O esforço, ele é igual para todo mundo tem que deixar de ser tadinho, deixar de dar uma de vítima e correr atrás. Eu falo sempre o seguinte, para aumentar a autoestima, eu falo o seguinte, que nós somos atores da nossa própria novela, da novela de nossa vida. Se a gente começar a culpar o outro, porque eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, por esse motivo, por aquilo, eu não vou fazer. E a nossa novela... Mas dá para tempo de escrever a ensaio. novela, ele tem que ser alfabetizado, ele tem que ter educação no Mas, princípio. então... Infelizmente, o nosso país não é assim, gente. Eu continuo dizendo, enquanto não houver uma reforma política, não vai existir igualdade. Enquanto não houver, tem que ter a cota. Olha só. É a maneira de dar uma maquiada em toda essa Isso desigualdade mesmo, social. maquiada, porque na verdade tá Mas tendo o que no muito Brasil mais que não é preconceito. maquiado? Sempre vai existir um grupo Infelizmente. que vai suprimir direitos em favor do outro. Infelizmente, Como a gente- é a economia. Como a gente poderia, então, trazer as cotas para que sejam não só maquiadas, mas que sejam de uma forma eficiente? O que vocês pensariam sobre isso, hein? No currículo escolar, desde o princípio. Exatamente, do currículo escolar. Na educação lá na casa. Exato. Na educação, Educação que lá na começa família. na sua casa, na casa de cada um. Começando Enquanto ele não tiver na escola a educação para prepará-lo para essa educação vir para o lar, é impossível. os dois lugares que ele tem É educação, essencial. Educação básica na família Gente, e educação básica na escola. exatamente, porque não adianta você ser alfabetizado e educado bem na escola Sim, e em chegar casa não em se casa. pratica. Exatamente. Mas me conta uma coisa, quando a gente educa as crianças para que elas eduquem os pais no trânsito, nós estamos fazendo o contrário, o inverso? Então, a educação que vai fazer com que essas crianças, sejam os companheiros, sejam os namorados, sejam os filhos, os pais, que vai ter uma educação no lar, um equilíbrio. Nós temos, é muito simples, vamos lá dar uma pinceladinha ali na Maria da Penha. A maioria das mulheres, das crianças que são agredidas, essas mulheres não tiveram o quê? Acesso à educação. Então não adianta, gente. A nossa sociedade, ela é um rosto lindo que se passou um batom. Aí vem aquele ditado popular, vamos
amenizar um pouco a coisa aqui, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, não tem como discutir se os nossos parlamentares não são capazes de olhar no retrovisor da história desse país. Eu vou um pouquinho além. Concordo plenamente, a educação de base tem que começar aí. Porém, enquanto não houver uma distribuição de renda igual, houver essa discrepância enorme, uns com a minoria com muito e a maioria com nada, gente, em total miséria. Não adianta, não vai ter acesso à educação. Bolsa Família, renda cidadã. É mais uma questão que nós estamos discutindo. A cota, isso é uma forma de cota também. Ela tem que ser assistida. Isso então, é o pão não e circo. adianta. Você vai lá... Mas se não tiver... Mas se não houver o pão e circo, aí não tem a tenda. Não temos uma política Não eficiente tem. no Não nosso tem. país. Igual, por exemplo, no Nordeste, se eles não tiverem essa renda do Bolsa Família, o pessoal não tem Por quê? Porque não temos agora uma no outro ponto polêmico, né? Que Não é? além do racismo, essa questão aí de ajuda, né? O assistencialismo, de uma forma geral, né? Essa é a grande questão. Nós tivemos um período na história recentíssima no Brasil, que nós perdemos o bonde da história. O maquinista foi e esqueceu de engatar os vagões. Porque nós tivemos uma oportunidade e que nós achávamos que ia acontecer. Eu, como gestora, minha paixão, eu queria ver que quando você está lá no Nordeste, porque quem já foi, conhece, não é no Nordeste, na praia, não. Tomar água de coco, não. No interior do Nordeste. É lá no sertão. É aqui no Nordeste goiano, é aqui pertinho, gente. É simples. Vai lá, a casa de pau a pique, que tem gente que vive com R$15 por mês. É por mês que a gente está dizendo. E aí não houve distribuição de renda. Mas você sabe por quê? Porque é um país que não está preparado. Por quê? Porque nós não fazemos a nossa obrigação de escolher o parlamentar que vai discutir um assunto, que ele vai levar para lá. O que é? É o bolso, é a ajuda? Para ele é muito mais fácil, ele manda o dinheiro. Mas aí, La Planta é mandioca? Então, cadê uma cadeia de cooperativistas para que crie essas cooperativas, para que tudo que venha já venha pronto? Eu planto a batata, colho, o cara não vem comprar, não tem um carro para levar, ela vai apodrecer, fede, vai virar esterquinho. Eu comi o quê? Nós continuamos o mesmo problema. O país está despreparado e se nós hoje discutirmos se é a favor ou contra uma cota e não discutirmos como que se muda, que são as leis que estão ali, tem uma Constituição linda que não protege ninguém de nada? Isso é verdade. Como operadora do direito, eu fico chateada porque, infelizmente, está ali no papel e na prática, hoje, nós estamos vendo aí, basta ligar a televisão e ficar de olho no Supremo, o tanto que eles estão passando por cima da própria Constituição. Por questões políticas. Por questões políticas. É triste. Essa questão do assistencialismo, ela é boa? Sim, favorece? Claro, a gente tem que ver esse ângulo, por esse ângulo. Porém, do outro lado da história, essas pessoas que recebem essa ajuda são mais fáceis de ser manipuladas pelos governos. Com certeza. Gente, houve uma discussão. Educação de houve uma discussão. Não tem conhecimento, tem cultura e vai deixar se enganar. Nós tivemos doutor Edgar Lorenzini, foi uma das pessoas que ele foi o principal ator do governo de criar o Renda Cidadã em Goiás. Nós tivemos uma reunião sobre essa questão quando ele bateu o pé. E foi uma determinação do governo, então, na época, o seguinte: mulher. A partir de momento, a mulher passou a ser a detentora do cartão, a responsável. Porque nós víamos anteriormente que o assistencialismo que vinha para o homem, ele não chegava na boca dos filhos. E aí a mulher continuava com fome, com o marido que a agredia, com os filhos sem condições de ir para a escola, porque não tinha escola, porque o governo deu um saco de alimentos, mas não deu uma porta de escola. Vamos continuar no mesmo problema. Educação. Mas não é educação à universidade que você que nós chegamos. Eu insisto, não adianta. É educação dar uma de base, porta de criação de mais unidades escolares, né? Da criança, não adianta. É a oportunidade de trabalho, ter uma renda digna. Gente, o salário mínimo é uma vergonha. Uma vergonha. Concordo. E na Constituição está lá. O salário mínimo é para prover o quê? Saúde, educação, lazer e várias outras coisas. Saúde dos presidiários. Vamos sair o salário mínimo dá, gente? Vamos sair só um pouquinho.
dessa pauta do racismo. E vamos ali para aquela greve dos caminhoneiros. Nossa, vamos deixar para depois, Paula, porque essa aí, senão a gente vai expandir ela muito. É verdade. Viu, minha amiga? Então, vai ficar para uma próxima. Vamos deixar ela para a próxima. Mas Nós já estamos chegando ao fim, infelizmente, do nosso tempo. Gente, o Brasil é terrível. É só isso. O Brasil é complicado. Edna, só para a gente finalizar. Contra ou a favor das cotas? A favor hoje. A favor da cota? Contra. Totalmente contra. Contra. Tá bom. Tá dada aqui as nossas amigas das Mulheres em Pauta sobre as questões das cotas raciais. Olha, gente, quero agradecer a presença. Tânia, obrigada pela presença. Obrigada, Blenda, por mais este momento, né, que você nos proporciona ficar juntos. Obrigada às meninas, né, por estarmos aqui. Obrigada, pessoal, mais uma vez de estar aí nos assistindo e dando o privilégio da sua audiência. Muito obrigada, até a próxima. Doutora Dinamar. Meninas, agradeço a oportunidade. Vou ficar ansiosa para o próximo programa. Quero agradecer aos nossos telespectadores, agradecer ali as minhas amigas ali de Simões Filho, lá da Bahia. Nossa audiência está chegando lá na Bahia, viu, meninas? Uau! Então, quero agradecer ali a Magali, quero agradecer o pessoal ali da Bahia. Muito obrigada pela audiência e todas aquelas pessoas também que dão uma curtida lá quando eu mando um link do nosso programa. Obrigada e até o próximo. Arrasou, Paula. Meninas, foi um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, uma satisfação muito grande. Blenda, muito obrigada pelo convite e vamos aguardar o próximo, tá bom? E vamos falar dessa pauta. Dessa pauta que eu acho que é importante. Isso, importantíssimo. Porque a gente fala greve dos caminhoneiros é só um pontinho desse universo que representou todo esse movimento. Exatamente. Que né? ainda está no caso ainda de voltar, de rolar uma outra greve aí. Tá uns bochichos aí, né? Então, gente, um abraço, até a próxima. Edna? Foi um prazer, né? E foi, assim, pena que acabou, né? Umas 3 tão partes rápido, aí, né? Porque é gostoso e porque é necessário, né? É um assunto que se faz necessário. A gente precisa aprender a discutir mais para que a gente possa exigir mais e com mais qualidade. Porque é assunto que não é discutido, não é conhecido, e aí a gente não tem uma posição muito clara. E tudo vai engolindo, né? É, exatamente. E esse negócio de goela abaixo é muito complicado. Eu fico assim extasiada, sabe, com tudo isso. Quero ainda ver muita discussão, viver mais uns 100 anos e quem sabe a gente dá um passinho, né? Mas educação, né, pessoal? Beijo a todos, muito obrigada. Obrigada, Blenda. Olha, que a gente continue, na verdade, aqui propondo mais pautas para a gente discutir. Essa pauta não é só para a gente colocar a nossa opinião, não. Na verdade, é para a gente trazer em pauta, literalmente, questões para que as pessoas comecem a pensar, a se politizar ou até mesmo se atentar para as outras questões, né? Exato. Porque senão simplesmente vão se passando goela abaixo, que a gente vai ter obrigado a engolir. Não, a gente não é obrigado a nada, né? E principalmente questões eleitorais, a gente tem que prestar atenção e tudo parte da política. A política da convivência e principalmente da bendita política partidária, tá bom? Né? Olha, com essas meninas valorosas, lindas e inteligentes, a gente encerra o quadro Mulheres em Pauta de hoje, agradecendo aí você com a sua audiência qualificada e, claro, né, contando com ela numa próxima edição. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal.